Fala pessoal do canal, aqui é o Lucas e hoje vim falar sobre um novo anime derivado de Boku no Hero, que é o anime Vigilantes, tá? Tá fazendo bastante sucesso, tem muita gente falando sobre ele, né? Pelo menos ao que eu vi, né? E vim comentar a minha opinião sobre, até porque ela é derivada de uma obra muito famosa, né? Que é My Hero Academia ou Boku no Hero, né? Não sei como vocês chamam, e enfim. Mas antes, gostaria de pedir, cara, se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, que ajuda muito. E também deixe o seu like para compartilhar e também para continuar essa série. Eu tô fazendo análise baseada no episódio 1 e 2, tá? Sobre o que eu achei. E se vocês gostarem, se der bastante visualização, claro que eu vou trazer mais e mais desse conteúdo, beleza? Então, vamos para o vídeo. Vamos lá, o que é o Vigilantes, né? O Vigilantes ele se passa antes de Boku no Hero, então a gente tem presente todos os personagens de Boku no Hero que a gente conhece. Lógico, o Midori ainda, se eu não me engano, né, até pela mãe dele, é pequenininho, né, a gente não tem aí realmente ele como mais velho, o pessoal, os alunos da My Hero Academia ainda são bem novinhos, mas os professores aparecem, o All Might aparece, então isso é muito interessante, isso é muito bacana, e trata sobre os heróis ilegais, já que no mundo de Boku no Hero é ilegal utilizar a sua licença, né, se você não é um super-herói, né? Ao contrário, né? A sua individualidade sem a licença. Então, assim, ele trata esse mundo dessa forma. E falando sobre isso, né? Sobre as pessoas que aturam à margem da lei. E é claro que em um mundo de super-heróis, ainda mais pelo que a gente viu que é muito difícil você passar numa prova, né? Você precisa ter uma individualidade excepcional para passar numa universidade. Muita gente também iria querer fazer o bem, então utilizaria as suas individualidades como heróis sem licença. Eu achei a ideia genial, né? E aqui eu já vou começar a minha crítica do anime falando, cara, que ideia bacana, que ideia interessante, que visão de mundo interessante. Até porque a gente via muito pouco também desses vilões urbanos, desses problemas urbanos. A gente sempre estava lidando com uma coisa muito grande, uma escala muito grande. Lógico, não que um problema urbano não possa evoluir para uma escala gigantesca. Muito pelo contrário, às vezes é até maior do que os problemas que são apresentados ali. E o problema, inclusive, que a gente tem é sobre o tráfico de drogas, né? É uma alusão ao tráfico de drogas e é um tipo de droga diferente que deixa os vilões mais fortes e que cria vilões, né? A gente teve parecido com isso, que foi o Overhaul, que na verdade anulava, né, as individualidades. Inclusive a do Lemillion foi anulada, né? E eu achei muito interessante como esse anime ele traz, né? E agora já falando um pouco da história dele, não só essa questão dos vigilantes, mas também a gente viu muito pouco sobre heróis atuando assim de noite, né? Nesses bairros, nesses períodos mais perigosos. Então, ter essa atuação desses vigilantes é fundamental, né? Como diz o próprio anime. E eu achei muito interessante, muito legal como esse plot é abordado, né? E além disso, são pessoas que, obviamente, elas não passaram, né, nos exames e não estão atuando como herói, porque a individualidade delas é fraca. Tá? Realmente é muito fraca. Diferente de, por exemplo, mas o Midora não tinha individualidade. Beleza, ele não tinha individualidade, ele treinou muito para se adaptar a essa nova individualidade dele. Só que ela é muito roubada, né? Não só a individualidade dele, mas também da maioria dos alunos da UA são individualidades excelentes, muito fortes, muito poderosas. E que realmente não apresenta dificuldade e nem necessidade de um uso interessante. Então isso é uma coisa que assim, que eu vi de começo, lógico, não dá pra elogiar assim de cara, porque é uma coisa que eu quero ver, e eu espero que o protagonista, que eu vou ser sincero com vocês, eu ainda não guardei o nome, tá? Sou difícil para guardar nome de protagonista, que realmente, os animes que eu assisto eles há muitos anos, então eu sou ruim para guardar o nome, né? Mas aquele com a roupa do All Might, ele tem uma individualidade que é tipo, meio que correr, só que você corre, né, com os quatro membros assim, né, posicionados ali no chão, e ele vai meio que engatinhando assim, né? Então é uma habilidade muito ruim e que eu quero ver ele usar essa habilidade de uma forma genial. Eu tô ansioso para ver isso ser desenvolvido. Eu tô ansioso para ver ele usando essa habilidade de uma forma genial. O cara, né, o mentor dele também, a gente sabe que ele não tem nenhuma individualidade. Isso é muito interessante, né? Eu não sei se ele realmente não tem ou se ele está ocultando, mas se ele não tem é muito legal, então ele realmente ali é uma alusão ao Batman, tá? É uma cópia ao Batman que eu achei interessante, né? Já que a gente tem o All Might como Superman.
E a menina que salta, né? Ela salta, então é outra que, cara, dependendo, eu acho que dá pra gente pensar em algum jeito mais interessante de usar a individualidade, né? Eu acredito que esse vigilante ele possa ser um flash aí futuramente de alguma forma. Então eu achei bem interessante, achei bem legal. Outros pontos aqui que eu acho que vale falar, tá? E aqui uma crítica, né? A minha primeira crítica a esse anime, porque eu sinto que eu vou falar muito bem dele e que eu preciso falar algum ponto que eu não achei tão interessante assim. E é justamente os personagens, tá? Eu acho que assim, a ideia das individualidades deles é muito boa. Lógico, ainda foram 2 episódios, então é uma coisa que eu relevo. Não deveria nem estar considerando um ponto negativo, porque ainda vi muito pouco deles. Mas eu achei que é meio que uma cópia de Boku no Hero, entendeu? É muito idêntico. Não que os de Boku no Hero não sejam excelentes e eu não ame eles. Não, muito pelo contrário, eu gosto muito deles, tá? De todos os personagens de Boku no Hero. Não todos, obviamente, né? Mas dos principais eu gosto muito. Assim, eu gostei também dos personagens, gostei muito do mentor que desce o cacete em todo mundo, né? Esse realmente é interessante, é legal, né? Ver essa parte, gostei da personalidade dele, mas é meio clichê. Querendo ou não, é um pouco clichê, vamos ver se vai fugir disso. Eu que tô ansioso para ver o desenvolvimento deles, mas é tudo meio genérico ainda, né? E eu espero que esse genérico vá tomando uma forma distinta, né? Até porque, pô, você vai começar uma história, você vai começar a construir uma história, obviamente que vai ser genérico, tá? Principalmente se tratando de um shounen, assim, não tá ruim, mas eu achei meio genérico e isso talvez seria uma crítica. Agora, falando de outro ponto, e aqui eu vou criticar o outro anime que é derivado desse, que é o Boku no Hero. Cara, a animação de Vigilantes tá linda. Lógico, não é uma animação que seja nível mapa, nível Demon Slayer, mas ela é uma animação bonita, ela é linda, sabe? Ela é suave, ela é bem feita e principalmente, cara, a coisa assim que mais me marcou, que é uma coisa que tinha nas primeiras temporadas de Boku no Hero, pelo menos até a quarta, né? É um estilo próprio. O estilo próprio é muito marcante ali. Inclusive, na sexta temporada de Boku no Hero, a animação da abertura, eu pensei que seria da temporada. Eu falei, nossa, o Deku Dark vai estar incrível nessa temporada. Tipo assim, a animação vai estar excepcional. Não foi o caso, eu quebrei a cara. E Vigilantes traz uma animação incrível. E eu me pergunto, por que uma obra secundária desse mesmo autor tem uma animação tão incrível quando a principal tá com uma animação lamentável, quadros estáticos e principalmente a gente vê nesse anime a diferença de uma boa direção. Cara, a direção desse anime é fenomenal. E ela traz os cortes, as cenas de forma fluida, sabe? A ação tá muito melhor, os personagens, o traçado, cara, tá muito mais interessante. Visualmente, ainda mais eu que gosto de desenhar, às vezes vou lá, me aventuro um pouco na animação, sabe? Eu achei tão lindo, eu achei tão bonito, né? Comparado a Boku no Hero, eu fico me perguntando, cara, para de tacar recurso pra filme. A gente gosta de filme, filmes são interessantes. Mas eu quero o principal, o que é canônico, o anime. Isso não acontece. Então eles estragaram pra mim, em Boku no Hero, o melhor arco da história, que pra mim é o arco da guerra, tá? E estão estragando o arco da guerra final, que é muito bom também. Estragaram um pouquinho o Deku Vigilante. Então assim, cara, isso me deixou muito triste. E eu acho que é por isso que Boku no Hero decaiu tanto. Foi muito por conta da animação. Quando a gente tem uma animação ruim, a gente decai o anime. Sim, rapaziada, eu acho que isso é um fator decisivo, porque olha Nanatsu no Taizai, né? Eu garanto que se aquela animação tivesse se mantido, a audiência do anime, a popularidade não teria caído, tá? Não que eu tenha continuado, né? Justamente a animação me barrou de ver o resto do anime, né? E algumas decisões que aí eu peguei spoiler e falei, meio bosta, né? Mas enfim. Sobre Vigilância, gostei muito da animação. E aí os personagens já falei, e acho que a história está indo por um caminho muito interessante. Outra coisa, você que ainda não assistiu está se perguntando, e aí, Lucas, aparecem outros personagens, os personagens de Boku no Hero? Sim, e eles são muito presentes. Inclusive, o All Might tem uma cena bem interessante no primeiro episódio, e o Aizawa, né, que é o professor deles, aparece na maior parte do segundo episódio, e aí atua, tudo mais. Eu achei isso outro ponto muito interessante. Porque quando a gente vê um autor querendo fazer uma adaptação ou querendo puxar alguma coisa do mesmo universo, geralmente ele quer jogar tudo fora e apresentar, não, o novo é isso aí, entendeu? Sendo que os fãs gostam do antigo,
gostam do que foi apresentado, por que não colocar ali, né? Então eu achei isso muito interessante, eu gostei disso. O vilão ainda tem toda essa trama também da polícia e meio que indo contra eles, e um vilão que tá distribuindo droga, que eu tenho certeza que o All For One tá metido nisso. Não duvido ver o Overhaul também, seria muito interessante, muito bacana. Assim, tenho certeza absoluta que o All For One tá metido nisso, tá? Agora, o Overhaul seria uma surpresa muito agradável. É que eu acredito que foi feito antes do arco dele, não sei. Mas enfim, acho que Vigilantes é uma obra que tem muito potencial, que tá vindo aí com força, tá? E eu espero mesmo que o que eles tenham apresentado se mantenha, que o desenvolvimento dos personagens comece e continue, né? E que principalmente se mantenha nessa pegada tão interessante. Ah, outra coisa, não tem enrolação nenhuma no anime, tá? Isso é outro ponto muito positivo, tá? É porrada do começo ao fim do episódio, tanto no primeiro quanto no segundo. Cara, realmente o anime tá muito dinâmico, sem enrolação, sem mimimi, sem cantoria, né, de Boku no Hero. Assim, cara, maravilhoso. Eu gostei muito dos 2 primeiros episódios. É uma obra que você vai falar, nossa, que obra obra divina. Não, até porque são os primeiros episódios de uma obra. Nenhuma obra traz primeiro e segundo episódio como algo divino, exceto, sei lá, Attack on Titan. Né, que realmente, aí o primeiro e o segundo episódio são realmente muito interessantes. E depois, na minha concepção, decai e muito, né? Não consegue manter a consistência. Mas são raros os primeiros episódios que têm um grande impacto na gente. Então eu acho que tá dentro do normal, tá dentro do ok, tá dentro do esperado. E eu gostei muito, tá? Então vale muito a pena assistir. Pra Vigilantes, eu tô dando uma nota 8 pros 2 primeiros episódios, acho que são muito bons. O segundo melhor que o primeiro, então o segundo eu coloco até um 8,5, 8,7 por aí, realmente foi muito bom e fica aquele gostinho de quero mais, né? E pra quem tava falando que essa temporada de animes ia ser fraca, é porque você tá assistindo coisa errada, cara. Você não está assistindo as coisas certas dessa temporada, porque olha, rapaziada, realmente tá muito bom, né? Só 2 animes aqui pra mim já estão carregando essa temporada, que é o Windbreaker, que pra mim tá sendo o melhor da temporada, né? A segunda temporada, essa é outra que, tipo, o primeiro episódio é um bagulho insano, mas aí é já da segunda temporada, né? Não da primeira. E o Vigilantes. Cara, esses 2 animes são, ó, sensacionais. Inclusive tá vindo Kaiju, hein? Nossa, Kaiju é sensacional. Inclusive, preciso fazer minha votação do Crunchyroll Awards, né? Eu já votei, mas vou revotar aqui com vocês, né? Até para dar um apoio pro Kaiju, já dando um spoiler aqui, né? Kaiju número 8, muito bom. E, enfim, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, novamente, deixa o seu like e se inscreva no canal, porque muita gente que assiste não é inscrito. Então, deixa o like e se inscreva. Isso aí, valeu, fui.